Começo por agradecer esta grande oferta. É muito importante, né? E acho que vale mais em termos da mensagem que trazem, porque é toda simbolizada lá. Mas podia até não fazer a minha intervenção, pegando na vossa informação e instruir o Ministério da Cultura e Turismo para produzir uma matriz daquilo que é execuível com a responsabilização. Depois vamos partilhar com eles o que vai acontecer. Há coisas que têm que acontecer que nos chamam a atenção. Às vezes nós estamos dentro da caixa e não vemos o que passa lá fora. Mas queiram antes aceitar, em primeiro lugar, as nossas saudações pela iniciativa de virem à Presidência da República saudar-me por ocasião da celebração do Dia do Livro e dos Direitos do Autor, que se celebrou ontem, dia 23 de abril, em homenagem a três grandes nomes de literatura britânica, espanhola e peruana. Vocês melhor sabem, o filho de William Shakespeare, de Miguel Cervantes e nunca Garcilaso de Norvegia, respectivamente. As cerimônias centrais desta família tiveram lugar no Exódio, na província de Gaza, na cidade de Xai-Xai, onde durante 2 dias levaram a cabo diversas atividades a saber, mesa redonda, sobre o Plano Nacional de Leitura, onde foi realçada a importância deste plano, na perspectiva de criarmos gosto pela leitura e desenvolvermos a literacia e numeracia como plataformas para aceder ao conhecimento técnico-científico, fundamentalmente para o desenvolvimento do nosso país. Mas soube também que tiveram palestras sobre leitura nos dias de hoje. Passei a escutar também a imprensa nossa, porque também da RN divulgava muito essas atividades dedicadas aos alunos e professores das escolas secundárias e também saudar os concursos de soletração, cultura geral, poesia e leitura. Mas esses não devem ser sempre só por ocasião dessas festas, por isso educa rápido, não só as crianças, jovens, muito rapidamente as pessoas que leem a televisão, as pessoas que ouvem o rádio, que leem o jornal, conseguem já saber o que tem que ser feito. O hábito da cultura tem que se cultivar, como disseram desde pequeno. E porque estamos ainda na celebração, queremos, o vosso entendimento, deixar uma justa homenagem aos escritores,
nacional que sirva a nós todos. O governo reconhece que o incumprimento da lei dos direitos de autor, a violação dos direitos de autor, a prática de pirataria e a concorrência desleal é um desafio que ainda enfrentamos, sendo que, se por um lado, pelo desconhecimento dos instrumentos, muitas das vezes as pessoas nem sabem, gravam, aí chega numa baraca, está a gravar o disco e vende, e todos são consumidores, incluindo pessoas que deviam ajudar a compreender, mas enquanto não sabem que isso é ilegal, nós precisamos de fazer chegar esta mensagem lá na base. Por outro lado, sabemos que ainda há falta de mecanismos tecnológicos que possam melhor controlar este fato ao longo de toda a cadeia de valor no âmbito da proteção dos direitos do autor. Há um pormenor que eu vi na vossa mensagem de saudação. Não se fecha muito. O intercâmbio internacional é necessário. E procurem ser agressivos para poder atingir o mercado onde não atingimos. E é possível, vocês têm essa capacidade. A vossa música, por exemplo, é muito bem apreciada na África do Sul. Os nossos quadros são muito apreciados em todo o mundo. Eu agora estive nas Nações Unidas, na Guiné, quando está lá na entrada, você entra, vem, ele pendurou lá. Toda a gente procura, quem é esse? Vai para Cuba, mesmo em Havana, no museu, vai encontrar esculturas macondas que estão lá postas, até que dizem um ano tal. Então nós vamos impor a nossa qualidade e vender a nossa marca lá fora. Não se fecha muito e normalmente não se fecha dizendo não venha você. Isso acontece mesmo a nível nacional. Há aqueles artistas, já em algumas províncias, quando a gente leva, eu recordo uma vez eu levei um artista de uma província para um distrito. Bararam que não há de haver espetáculo aqui, porque que estão a trazer pessoas de uma outra província para atuarem aqui. Mas também havia no leque artistas daquela província, daquele distrito. Mas o intercâmbio é necessário. Não atuou, mas depois ouvi dizer que daí foi para um distrito vizinho. Aquela população que estava ali toda foi assistir o espetáculo no outro distrito. Então, muitas das vezes nós temos essa questão, é uma questão de nos impormos, gradualmente vamos chegar lá. É verdade, é preciso defender o produto local, o produto interno também nós temos que proteger a nossa produção. Isso precisamos de fazer, mas culturalmente o intercâmbio é fundamental. Eu vi agora que o Matola organizou a Gospel, eles estiveram aí, e trouxeram umas pessoas de fora para vir assistir. E o comentário daqueles, então, esse intercâmbio é bom. Nós não podemos ter muito medo, só que temos que fazer tudo para nós estarmos em cima, sermos melhor do que esses outros. Prezados artistas, o Estado moçambicano, quer através da Assembleia da República, quer através de nós, do Governo, tem aprovado instrumentos legais com vista a proteger os artistas. Pode não ser tudo, porque isso é preciso cultura. Exemplo disso é a própria lei dos direitos do autor, o regulamento dos espetáculos e divertimentos públicos, a ratificação da Convenção de Berna, a ratificação do Tratado de Marrakech, a ratificação da Carta da Renascença e revisão da pauta aduaneira, que abre espaço para a importação de instrumentos musicais e outros bens culturais em condições favoráveis, entre outros que visam permitir maior inclusão social, maior proteção dos artistas e mais desenvolvimento das indústrias culturais e criativas e seu desenvolvimento sustentável. Precisam de conhecer esse instrumento, se calhar comprou a sua viola e está a vir aqui para ver que é uma, mas a lei lhe protege, então se não conhece, divulgue. As associações, as federações têm que divulgar entre vocês essas coisas para tirarem proveito disso. E virem nos pressionar aquilo que não se cumpre. Aquilo que não se cumpre tem que nos pressionar, temos a obrigação, não, se nós decidimos isso e não acontece, não pode não acontecer. Então façam isso e também de uma forma criadora, com algumas sugestões concretas. E cientes da grande informalidade que ainda se registra no setor, necessidade de mais apoio do governo para o desenvolvimento das indústrias culturais e criativas e ainda necessidade de sua profissionalização, mas também do grande potencial e contributo econômico desse setor para a economia do país. Está em curso a revisão da lei do Marcenato
do regulamento do audiovisual e cinema, do regulamento da lei dos direitos de autor e direitos conexos, do regulamento da posição de selos das obras de arte, e já no mês de maio arranca a escutação pública a nível nacional sobre a pertinência do Estatuto do Artista. E participem neste movimento, critiquem aquilo que acham que não vos protege, depois fundamentem, e o que todos nós precisamos nesse espírito. Eu gostaria que continuassem assim artistas com postura, que muitas vezes as pessoas pensam que o artista digo no sentido mais lato, amplo, aquele que pinta, aquele que está a esculpir, aquele que dança, aquele que canta, etc, e mesmo aquele que lê, que escreve o livro. Precisamos de ter a nossa postura, porque não podem nos confundir que ser artista é sinal de ser uma pessoa qualquer, não é? Os grandes filósofos que me deram a fazer, escreveram livros que guiam a mentalidade, que capturaram a mente das pessoas no mundo, são intelectuais. A arte não é pessoa qualquer, porque o que sabe fazer, por exemplo, Sabinda, aquele que faz, ninguém pode saber mais. Ele que tem, este quadro que me foi oferecido aqui, aqueles traços não é qualquer pessoa que pode fazer. É essa pessoa. Então, postura, ajudem também para não serem conotados que o artista é pessoa que bebe muito, pessoa que tem coisa de droga, nem todos. Então, isso nós temos que ter a nossa postura e não sermos aproveitados. Muitas das vezes, para haver uma confusão. O artista não só com postura, todos sabem muito bem. Minhas senhoras e meus senhores, as ricas manifestações artísticas do nosso país e o povo moçambicano são merecedores de espaços para a prática de atividades culturais. Daí que encorajamos a existência das casas de cultura. Os esforços continuam para a construção e a requalificação e aperfeiçoamento de mais casas da cultura, espaços de excelência, de prática de atividades culturais. Há vezes que encontramos exposições de Chimoio fácil, mesmo aqui no parque, aqui nesse parque de centros controladores. Sim. Aquela atividade sempre que fica, a gente tem que ter espaço, porque o turista quando chega aqui não quer ficar no hotel, quer ir ver o que se faz, o que se produz. E são esses espaços que teremos que aconselhar também os municípios, tem que incluir isso, não podemos faltar, e é bom, queiram ou não, mas o consumo, por exemplo, da música nacional está a existir aqui. Já há muito tempo, a gente só ouvia Michael Jackson nas festas, não sei o quê, Madonna, mas esses nomes ninguém está a ouvir agora. Estamos a ouvir os vossos nomes, etc., em todo lado, e até do campo, lá longe, lá em Pepe, chega ali em cada província, já estamos aí, e levemos isso a sério, vamos longe. Portanto, nesse sentido, as casas provinciais da cultura, por exemplo, de Inhambane, Zambeza e Nampula, a Escola Nacional da Música de Maputo, integram o projeto Construindo com Música, que tem duração de 3 anos, com um financiamento de 1.490.000 euros, é pouco isso, irão beneficiar de capacitação institucional, mas já estamos a avançar em matérias de técnicos de som, musicoterapia, construção e reparação de instrumentos musicais e aperfeiçoamento de estúdios de gravação. São coisas pequeninas, mas tem que ser das pequenas coisas que nós fazemos grande. No mesmo âmbito, o governo prepara-se para a inauguração e entrega pública do Centro Cultural Moçambique-China, é muito grande. O centro é complexo e vai ser de gestão dos moçambicanos. Esse centro com 3 salas de espetáculo que irão seguramente contribuir para a maior dinamização da nossa cultura, escolhendo eventos nacionais ou acolhendo eventos nacionais e internacionais. Já vai deixar de ser monopólio de alguns centros, são centros grandes. Caros artistas, fruto da nossa preocupação com a situação do artista em 2022, o governo moçambicano formou em todo o país 300 fazedores de artes e culturas em matérias de gestão, desenho de projetos, identificação de fontes de financiamento, mobilização de recursos, de materiais de direitos de autor. Parecendo que não, mas um universo de 300 ao longo do país são pessoas que
lançam as ideias, financiamento, porque a cultura é um projeto, precisa ser gerido. Quando a gente não gera, porque às vezes aquelas pequenas migalhas que ganhamos, depois não sabemos como reinvestir, depois não, acabamos ficando, aquele pintava muito, aquela história de sapateiro, né? Que não tem sapato. Não pode. Nós temos que saber como nós podemos sobreviver através da cultura. Depois de uma paragem, pouco mais de 2 anos, sem realização de eventos culturais devido à pandemia da Covid, o governo prepara-se para a realização da fase final, o 11º Festival da Cultura, entre 23 e 27 de agosto, que vai ser aqui perto no província de Maputo. Nós queremos que mobilizem todo o tipo da cultura, não só aqueles que vão se dançar ali, tem que ser um palco onde vai desfilar tudo. Isso é muito bom, porque não tem muito caráter competitivo, mas também vende-se muito. Pode-se vender no sentido de ganhar dinheiro, mas também vender no sentido de promover. Promover, então, as pessoas saberem que isso existe e quem faz é aquele, assim, etc. Este festival que começa na localidade, passando pelas fases distritais, provinciais, lá embaixo é competição. São 10 grupos que têm que sair 3 ou 2. Pois são 3 que têm que sair 1, mas quando chega na fase final é mais demonstrativo, né? E vamos continuar a fazer isso, e isso vai culminar com o encontro de várias expressões de modalidades culturais e consolida a unidade nacional. Portanto, o festival já está a acontecer. No fim, será só encerramento, praticamente. Mais uma vez, caros fazedores de artes, para terminar, queremos encorajar os nossos artistas a continuar a criar e a discutir em vários fóruns sobre como fazer da indústria cultural e criativa uma verdadeira alavanca para a economia nacional. As vossas preocupações tomamos nota e comecei por dizer que vamos produzir uma matriz para ver o que se faz e, juntamente convosco, vamos ver isso é execuível, isso pode ser assim, sucessivamente. E saudar-me pelo diálogo. O diálogo tem que existir em todo lado. Vocês próprios tratar, porque se não resolvermos esses problemas nós, ninguém vai resolver. Nós, moçambicanos, é que temos que resolver a nosso favor. A lei existe, mas a lei é para nos servir. Ao encorajar a criação, pretendemos que tomem em consideração as mudanças climáticas, o acesso de pessoas com deficiência, a coesão social e territorial, porque as vossas obras têm que conversar com Moçambique. Saber que temos pessoas com deficiência no país, como que incluímos nisso, sabendo que em Moçambique há mudanças climáticas que influenciam as obras vossas, tem que falar, tem que comunicar nesse sentido, tem que comunicar no sentido da coesão social e territorial, porque a cultura tem força, tem grande força para poder manter esse estado unitário nosso, saber, para que falaram muito bem da Timbila, União, Mapico, seja econômica, social, artística, ambientalmente sustentável, precisamos de fazer isso. O acesso de pessoas com deficiência, já me referi. Então, isso tudo significa porque só assim nós teremos os direitos de autorias em harmonia com a história e cultura. O artista deve assumir-se como um profissional capaz não só de gerar economia, mas também de promover a cidadania, a liderança, a inclusão das crianças, jovens e mulheres, a paz e a coesão territorial. Uma mensagem de solidariedade a todos e a todas as moçambicanas que fazem da arte a cultura, o mosaico da identidade moçambicana. Vocês nos representam,